Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha, que nos assiste, que nos honra, que nos prestigia, curtindo, compartilhando, comentando as nossas transmissões. Este é mais um Sala de Poesia, em sua edição de número 6. Eu sou Hélio Baragatti. E, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês esse livro. O que tem nesse livro? Esse livro é uma antologia poética. A antologia Poesias Transbordantes, da editora Palavra Viva, da Bahia, de Salvador, na Bahia. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço para o Radamés, o presidente da editora. Mas por que eu estou mostrando esse livro para vocês? Eu estou mostrando esse livro porque ele tem um poema de minha autoria. E é sobre ele, sobre o processo de criação dele, que eu falarei no nosso vídeo, na nossa transmissão de hoje. O poema se chama Um Rio Observa os Homens. Ele tem 10 estrofes e um total de 26 versos. O poema corre assim. Um rio observa os homens. Ah, que passo pesado! Ah, que existência estática! Por que será que tanto correm sem se moverem a lugar algum? Por que será que se lastimam tanto se tudo têm e recebem da vida? Falta-lhes doçura, falta-lhes correnteza, falta-lhes fluidez, falta-lhes a súbita lembrança da cadência natural da vida. Falta-lhes a ciência de fluir, de afluir, de confluir, de partilhar de si, de receber sem repelir. Desconhecem a carícia paciente das águas, que vence a áspera solidez das pedras, tal qual o poder insofismável do amor, que desfaz a férrea brutalidade dos egos. Pois bem, esse é o poema. O poema Um Rio Observa os Homens. Por que o rio? O rio, ele é uma presença constante na literatura mundial. No Brasil, com Guimarães Rosa, em seu conto A Terceira Margem do Rio, ou com João Cabral de Melo Neto e a maneira como aborda os rios, seja na sua poesia, seja na sua dramaturgia. Em Moçambique, do outro lado do oceano, em uma outra extremidade do mundo, lá na África, Rui Knopfli, com seu poema Hidrografia, ou Mia Couto, com o seu conto O Rio do Tempo. Então, em vários lugares do mundo, em várias literaturas ao longo do mundo, se tem a presença dos rios. Vocês devem se lembrar que na nossa transmissão passada, o encerramento foi com a recitação de um poema chamado O Negro Fala dos Rios, de um escritor dos Estados Unidos, o escritor Langston Hughes. E como é que esse poema surge? Do que é que esse poema se origina? Se origina, primeiramente, de algo bastante interessante que a gente pode reparar em alguns poetas, que é a tentativa de verbalizar como é que a natureza vê o homem. Como é que os elementos da natureza encaram, observam, analisam a atitude humana em relação a eles, frente ao universo. Isso está presente em Carlos Drummond de Andrade,
com o seu poema Um Boi Vê os Homens, ou no livro de Tiago de Melo, A Floresta Vê o Homem. Então existe isso. Então se a floresta pode ver o homem, se um boi pode ver os homens, por que que um rio não pode observá-los? E o rio, ele é uma entidade natural, é uma força da natureza muito interessante. O rio, ele representa o espírito de generosidade que o ser humano deveria ter. Como disse aqui o poema, ele compartilha de si, ele dá de si e ele recebe sem repelir. Ou seja, ele não cria condições, ele não exige condições para receber a água de outros rios, por exemplo. Então o rio, ele encarna, ele representa o espírito de generosidade que o ser humano devia ter. E o rio também traz uma lição. Qual é a lição do rio? A lição da persistência, a lição da paciência. O rio, ele é persistente, porque por maiores, por mais sólidas, por mais ásperas que sejam as pedras, a água as vence. A água passa por elas. Nem que para isso seja preciso elas fluírem lentamente, pacientemente. Então esta é a lição do rio. Então o rio nos traz várias lições. O rio deve ser respeitado em tudo aquilo que ele nos ensina. Então esse contato, essa observação dos homens com relação ao rio ensina bastante. E a do rio com relação aos homens, com certeza, também lhes ensina. Esse poema surgiu a partir da leitura de um texto escrito por uma poetisa, amiga minha, que infelizmente ainda permanece inédita. Ela se chama Amanda Borges. Ela é uma escritora da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Ela escreveu um poema que falava sobre os rios que tiveram importância na vida dela, que marcaram a vida dela, que foram o Rio das Antas, que banha a cidade de Anápolis, e o Rio Vermelho, que banha a cidade de Goiás. E isso me chamou bastante atenção, me provocou a inspiração, não é? Me atiçou poeticamente. E a inspiração veio, o poema veio inteiro a mim, no momento em que eu estava escrevendo o prefácio para aquilo que eu espero venha a se tornar o livro de poemas de sua autoria. É um caderno de versos que ela tem, muito interessante, e eu escrevi um prefácio para esse caderno, na esperança de que ele venha a tornar-se um livro, de que ele venha a ser publicado. O poeta de São Paulo, o poeta paulistano Paulo Bonfim, é um poeta bastante longevo, tanto poeticamente, ele publicou o primeiro livro dele ainda aos 20 e poucos anos, e ele já tem 90, ou pouco mais de 90, não me lembro exatamente. Ele compara o processo de criação poética, o processo de revelação poética, ao jorrar do petróleo. Aí a gente pensa, caramba, mas poesia e petróleo? Que coisa mais complicada, que elementos tão diferentes. Mas a gente pode observar que é possível comparar os dois. Porque o petróleo, ele resulta de um processo de transformação da matéria orgânica, que vai sendo depositada com o passar do tempo entre as camadas do solo, entre as camadas das rochas, até se transformar no líquido escuro. Não é? No líquido escuro do qual se extraem os combustíveis, do qual se extrai todos esses derivados que a gente conhece hoje. E com a gente, com o poeta, também é assim. As experiências que ele vai vivendo ao longo da vida se transformam em poesia. Assim como alguém
num determinado momento, vai perfurar a terra e com as brocas de perfuração vai chegar às camadas onde o petróleo se encontra armazenado e fazer com que ele jorre, em algum momento a inspiração vai fazer com que essa poesia jorre do nosso subconsciente e se transforme em versos, em estrofes, em textos. Ou seja, o que nós podemos dizer é que a inspiração visita com maior frequência aqueles que sabem enriquecer a sua existência. E o que é enriquecer a existência? É extrair o máximo possível de conhecimento, o máximo possível de sentimento, o máximo possível de aprendizado em cada experiência vivida. Então, o bom poeta, primeiramente, precisa se tornar receptivo à inspiração. E só se torna receptivo à inspiração aquele que enriquece a sua existência. Aquele que sabe extrair tudo das suas experiências e se enriquecer enquanto ser, enquanto espírito, enquanto alma, enquanto entidade universal. Entidade que se relaciona com o universo, que dá e recebe ao universo. Como os rios, que dão e recebem as suas águas. Esse foi mais um Sala de Poesia. Espero que vocês, queridos espectadores, queridas espectadoras, tenham gostado e agradeço a cada um, levo a cada um o meu abraço, o meu afeto, a minha gratidão. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade com mais um Sala de Poesia.